estarmos aqui nessa noite para refletirmos a palavra do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Quero ler nessa noite dois textos para a nossa reflexão. Primeiro, abra no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4. E o verso 13. Depois nós vamos ler o texto que é o tema. Verso 13 e verso 14 do Evangelho de João, capítulo 4. E depois nós vamos estar lendo o tema. Glória a Deus. Capítulo 7, o verso 37 e 38. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Capítulo 7, o verso 37 e 38. No último dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Podeis sentar. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor Altino, né? Pastor Altino e o pastor presidente, né? Que nos confia de estarmos aqui nessa noite para trazermos uma palavra da parte de Deus. Eu tenho ciência da responsabilidade que é pregar a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que você já ouviu esse texto, você já ouviu mensagens dentro desse texto, mas eu louvo a Deus, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda epístola a Timóteo, ele diz: Timóteo, saiba que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Aleluia. A expressão inspirado por Deus no grego é teuteneus, o que quer dizer fôlego de Deus, hálito de Deus, sopro de Deus, ou seja, é o ato de respirar. A palavra de Deus não é como o livro de São Cipriano, ela não é como o Evangelho segundo Allan Kardec, ela tem vida, e ainda que 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas preguem essa palavra, ela tem vida, ainda muda, ainda transforma pessoas, ainda dá vida àquele que está morto, porque ela é a palavra do Todo-Poderoso. O Evangelho de João, sem sombra de dúvida, é um dos livros mais fascinantes do Novo Testamento. Haja visto que o Evangelho, segundo o apóstolo João escreve, é o livro que tem mais trazido pessoas aos pés de Cristo. João tem um propósito, João tem um porquê de escrever esse Evangelho. Quando João escreve o seu Evangelho, os outros evangélicos, chamados de sinóticos, já estavam em circulação, a saber, Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos já estavam em circulação.
Então João não queria escrever a mesma coisa que os demais escreveram. João era um homem que, segundo a história e a sua vida, foi um grande testemunho da parte de Deus. Eu não sei se você já viu isso, mas João, o apóstolo, ele é a única testemunha ocular de todos os fatos que aconteceram com Jesus. Porque ele esteve no batismo, ele esteve lá na ceia, reclinou a cabeça no peito de Jesus. Ele esteve quando Jesus foi crucificado e foi o único que ficou até o pé da cruz. Ele esteve dentro do sepulcro quando ouviu a notícia que Jesus tinha ressuscitado. Ele viu que Jesus havia deixado um panozinho à parte, e ele mesmo é o único que relata isso, que quando entra no sepulcro vê um lencinho jogado à parte, aquele lenço que ficava sobre a cabeça do defunto. Naquele lenço tinha um recado, porque na cultura antiga, quando um senhor ele ia se alimentar, ele sentava à mesa, o servo ficava de longe e aquele senhor estava se alimentando. Se porventura ele pegasse o lenço, limpasse a boca e colocasse lá no meio do prato, o servo podia vir recolher o prato, porque o senhor não mais iria se alimentar. Mas porventura, se o senhor saísse e pegasse o pano, dobrasse ele e colocasse ao lado, ele estava dando um recado: aguarde só um pouquinho, que eu estou indo ali, mas eu já vou voltar. João percebeu que Jesus estava vivo, que ele ia, mas ele ia voltar. Quando o apóstolo João escreve o seu evangelho, a igreja já estava composta em sua grande maioria, não mais de cristãos judaizantes, mas a igreja já estava composta em sua grande maioria de gentios, de crentes de língua grega. Por isso que quando João vai iniciar o seu evangelho, ele traz um recado interessante. Ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se você perguntasse ao grego o que quer dizer esse verbo, esse logos, ele lhe diria: isto é uma palavra divina que criou todas as coisas. E se você perguntasse ao grego quem criou todas essas coisas, o dia, a noite, a semana, as estações do ano, os anos, e tudo é cronologicamente sincronizado, nada sai do seu curso, ele diria: isso é o verbo divino, é o logo de Deus. É por isso que João está dizendo: sabe esse logos que vocês falam, sabe esse pensamento, essa razão? Eu quero lhe dizer, ele tem um nome, chama-se Jesus Cristo, o Nazareno, e nós o vimos. João também escreve para combater uma heresia que havia na época, chamada gnosticismo. O gnosticismo pregava que o corpo é mau, a matéria é má, mas o espírito é bom. E alguns diziam que Jesus ele não era totalmente homem, mas ele era uma espécie de fantasma, porque o corpo sendo mau, Deus não podia se materializar no corpo. E chamavam Jesus de doquel. A expressão doquel no grego quer dizer aparente, mas João disse ele não era doquel, porque aquilo que eu vi, as minhas mãos apalparam, os meus olhos viram, eu peguei nele, eu reclinei a cabeça no peito dele, eu conheci ele, eu andei com ele. Ele não era aparente, ele era homem, mas ele era Deus. Glória a Deus. Sem sombra de dúvida, este evangelho trouxe milhares e milhões de pessoas aos pés de Jesus Cristo. Glória a Deus. O evangelho de João é comparado ao evangelho de águas, porque João é o único que fala muito a respeito de água. Há um americano, Steven Lenski, que ele diz que o evangelho de João é uma água tão rasa que um bebezinho poderia nadar sem se afogar. Mas ele é tão profundo que um elefante poderia nadar e afogar. Tamanha a profundidade da glória de Deus revelada nesse evangelho. Por que João escreve esse evangelho?
No capítulo 20, o verso 30, você vai ver que ele escreve: para que todos saibam que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus, a saber, o Deus Todo-Poderoso, o Messias que haveria de vir. Aleluia, glória a Deus. João ainda traz uma particularidade no começo, quando ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando João está falando isso, ele sabe do que está falando. Se um judeu lesse esse texto, ele ia se reportar lá para o Antigo Testamento, porque a palavra que João usa aqui, princípio, é a mesma expressão que tem na Septuaginta, a Bíblia grega, a expressão arque, que é começo, princípio, início. Mas isso não quer dizer de maneira nenhuma que Jesus, ele foi criado por Deus, mas ele sim foi o Criador que principiou todas as coisas. Por isso João diz que tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é Deus. Aleluia, glória. E quando o judeu lesse esse texto no hebraico, ele ia se reportar a Gênesis, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas ele ficaria pensando: o que tem a ver o que João escreve com o que Moisés escreveu? A palavra princípio no grego e no hebraico são a mesma coisa. No grego é arque, no hebraico é bereshit. Mas Moisés, quando escreveu essa expressão no princípio, ele estava trazendo um pensamento da época. O radical de Reshit Eros. O que é isso, pastor? A palavra que deu início àquilo ali. E a palavra rosh no hebraico é cabeça. Então o que Moisés está dizendo? Tudo foi criado por uma mente, um cabeça, alguém que pensou, alguém que maquinou, alguém que propositalmente ele pensou em todas as coisas e fez tudo para o louvor da glória do seu nome. Quem foi essa pessoa? Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o soberano, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É disso que João está falando. João está trazendo uma mentalidade. A igreja que precisava de saber quem era Jesus Cristo. Eles precisavam saber qual era o propósito do Senhor aqui na terra. E o propósito maior de Jesus foi vir para sanar, sarar, alimentar e trazer e matar a sede do ser humano. Por isso a gente vê aqui no capítulo 4 como João inicia escrevendo. Aleluia, Deus. Aleluia. João inicia aqui no capítulo 4, o verso de número 3. Se você quiser acompanhar, acompanhe. Jesus deixa a Judeia e parte outra vez para a Galileia. Mas João deixa um segredo aqui. O verso 4 ele diz: e era ali necessário passar por Samaria. E eu quero que você entenda uma coisa: você não está aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui nessa noite, ou você não aceitou Jesus porque ser crente é bom, porque ser crente a gente está livre das lutas, das... Não, pelo contrário. Quando eu me tornei cristão, aí é que eu aprendi o que era luta e o que era prova. Aleluia, glória a Deus. Você está aqui porque um dia você bebeu da água viva, você bebeu da fonte, você bebeu daquela água, isso te mudou, te transformou, e por isso você está aqui. João vai nos dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Agora, por que Jesus vai a Samaria? Jesus era um judeu ortodoxo. Jesus era um rabino. Jesus era um entendido
da lei. E ele sabia que os judeus e os samaritanos, de maneira alguma, eles se comunicavam. Se porventura um judeu ele fosse a Jericó ou a qualquer outra cidade e tivesse que passar por Samaria, ele dava uma volta, mas ele não entrava em Samaria. Mas Jesus era diferente, irmão. Jesus não julga como eu e você. Jesus não olha como eu e você. Às vezes a gente olha e até o profeta mesmo pode olhar e dizer: este verdadeiramente é o homem de Deus. Mas Deus diz: ei, não olha para a sua aparência não. Você vê o que está fora, mas eu, o Senhor, vejo o que está dentro do coração do homem. Jesus entra em Samaria, na cidade de Sicar, e ali havia uma fonte, um poço, uma cisterna, cavada por Jacó. E é interessante que o texto nos informa que Jesus, ele entra na cidade de Samaria, ele entra em Sicar, mas ele não fica com os seus discípulos, ele manda todos eles comprar alimento. Jesus mandou todos os discípulos, não ficou ninguém. Será que era necessário os 12 ir lá? Mas Jesus manda todos eles ir lá, e eles obedecem à voz de Deus. Coisa boa, irmão, é quando o crente ouve a voz do seu Deus e obedece, e ele vai aonde Deus está mandando. Eu acho interessante que Jesus, ele senta ali ao lado da fonte. E o texto em ato contínuo nos diz que quando Jesus está sentado ali, de repente veio. Você não entendeu? Jesus já estava lá quando ela veio. Jesus já estava sentado quando ela veio. E eu penso que Deus, irmão, é Ele que marca um encontro comigo e com você. É Deus que projeta, é Deus que maquina, é Deus que pensa, é Ele que arma para poder marcar um encontro com a gente. E se você não tem encontro com Ele, eu quero dizer, Deus está marcando um momento para ter um encontro poderoso com você. Oh, glórias a Deus, aleluia. E de repente veio. E vem aquela mulher. João nos informa que ela vem ao meio-dia. E você sabe que na cultura daquela época, jamais uma mulher iria buscar água ao meio-dia. O sol na Palestina é 50 graus na sombra nesse horário. Ali é um lugar desértico. Aquela mulher vai buscar água. Todas as mulheres, elas iam buscar água às 5 da manhã, porque o sol estava bem fraquinho. O sol estava bem fraco, porque o sol de lá não é como o nosso aqui. 5 horas da manhã o sol já nasceu. E o sol em algumas localidades se põe às 10 da noite no nosso horário. Então meio-dia ele está forte, mas Jesus estava lá esperando. Olha só, irmão, ele não estava preocupado com o calor, ele não estava preocupado com aquele vento, aquela seca. Ele estava ali, não porque ele tivesse sede de água, não porque ele estivesse com fome, mas porque ele queria encontrar e transformar a vida daquela mulher. A mulher vem, e quando ela chega e começa a fazer tudo o que ela podia para poder tirar aquela água do poço, daquela fonte, daquela cisterna, Jesus disse àquela mulher: mulher, dai-me de beber. Olha que coisa fascinante, irmão. Quem abre o diálogo não é o outro. Não foi eu que fui atrás dele, não. Não foi você que foi atrás dele. Não fui eu que fui atrás dele, não. Eu estava lá, irmão, acredite você ou não, fumando maconha, cheirando cocaína, envolvido com tráfico de droga. Mas ele marcou um encontro e ele foi atrás de mim. Você está hoje aqui porque Deus foi atrás de você. Aí tem gente que pensa que é santinho, que é bonitinho, que não peca. Foi Deus que foi atrás de você.
de beber. A mulher olha para ele e diz: como sendo tu, judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, dá-me de beber. E João deixa relatado. Você não sabe que o judeu e o samaritano não conversam? Mas Jesus ia dizer para aquela mulher: eles não conversam, mulher, mas eu converso, porque eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu sei quem é você, eu conheço você, sei da sua necessidade, e por isso eu vim aqui. Aí Jesus começa o diálogo com a mulher, e ela não quer, está resistindo. Mas a sede que Jesus tinha não era de água, em nenhum momento. Mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que veio aqui te pedir, tu lhe pediria, que ele não te negaria. O que você pede para Deus, ele não nega para você. O que a gente pede para Deus dentro da vontade dele, irmão, ele não nega. Você lembra que o João escreveu: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, vocês pedirão tudo o que quiser e vos será feito. Sabe por quê? Quem pede, ele dá, porque ele é Deus que pode dar. Jesus diz à mulher: se tu soubesse e conhecesse o dom de Deus, você pediria, mulher, e Deus não te negaria. Aleluia. Aí a mulher está resistindo, porque ela percebe que Jesus era um rabino, e ela sabia que nas sinagogas os rabinos ensinavam as crianças pequenas a terem ódio dos samaritanos. Então, pela vestimenta que Jesus está, ela percebe: esse homem deve ter ensinado na sinagoga a me odiar. Mas Jesus não estava ensinando aquilo. Jesus ensinava que aquela mulher era importante, aquela mulher era importante para ele, aquela mulher, ela era uma pessoa preciosa para ele, aquela mulher era uma joia preciosa, e por isso que ele foi lá para ter um diálogo com aquela mulher. Jesus está conversando, e Jesus começa a falar para ela algo interessante: se você beber dessa água aqui, mulher, você sempre vai ter sede. Esta água que você está bebendo, deste poço que Jacó cavou, porque Jacó cavou aquele poço por milagre de Deus. Porque hoje, na nossa cultura, nos dias que estamos, é muito fácil, ainda que seja na Palestina, mas você pode contratar uma empresa, a empresa vai lá, fura o poço a vários metros, 50 metros ou até mais, e dá água. Mas naquela época não era assim. Para que se cavasse um poço e conseguisse encontrar, e esse aqui, como Jacó encontrou um olho de água, tinha que ter muita fé, tinha que seguir uma orientação de Deus. E Jacó, no meio do deserto, onde não dava nada, ele lembra: olha, um dia eu lembro que o vovô Abraão, ele ia no deserto, ele estava no deserto, mas aonde o vovô cavava, dava água. Então, se eu tenho a bênção de vovô na minha vida, eu vou cavar aqui no meio do deserto onde não tem nada, e vai dar água. Ele cavou e Deus deu água, porque Jacó era um homem de fé. Por isso a samaritana fica pensando: era tu maior do que Jacó, que cavou esse poço e que ele bebeu? Ah, mulher, Jacó cavou, mas Jacó já morreu, Abraão já morreu, Moisés já morreu, mas eu estou vivo, mulher, eu estou vivo, e eu vim aqui para te trazer água. Se você beber dessa água, você vai ter sede outra vez. Mas se você beber da água que eu te der, nunca jamais você terá sede, porque do seu interior
fluirão rios de água viva a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus fala de vida eterna, acende uma luz na mente daquela mulher. E ela começa a pensar em vida eterna. Mas ela sabia da sua situação moral. Então, aquela mulher, ela pede a Jesus: me dá um pouquinho dessa água. Eu sei que eu não mereço, mas me dá um pouquinho dessa água. Me dá um pouco dessa água. Aí Jesus disse o que a mulher? Vai e busca o seu marido. Porque quando você trouxer o seu marido, aí eu vou lhe dar da água. Porque você sabe que na nossa cultura, jamais um homem conversa com uma mulher, principalmente um judeu e uma samaritana, sozinhos. Os judeus diziam que se porventura um judeu se comunicasse ou falasse com uma samaritana, ele era digno de morte. Mas Jesus não está nem preocupado com a cultura da época, com a filosofia dos homens. Ele está preocupado com a tua alma, irmão. Ele está preocupado com a minha alma, irmão. Ele está preocupado em nos salvar e nos dar de beber da fonte da água da vida. Quando Jesus fala a ele, ele toca no ponto fraco da mulher. Quando Jesus diz, vai buscar o teu marido, você sabe o que Jesus está fazendo? Fazendo a mulher olhar para dentro dela mesmo. Sabe por quê, irmão? Deus é o único que pode fazer o homem olhar para dentro de si. A palavra de Deus é a única coisa no mundo que pode fazer o homem olhar para dentro dele. E se você ouve algo da palavra que não faz você olhar para dentro de você, eu quero dizer, você não está ouvindo o Evangelho. Porque o Evangelho ele faz eu olhar para dentro de mim, saber que eu sou um pecador, que eu sou necessitado de Deus, que eu preciso de Deus, que eu sou um pecador. Eu não podia estar pregando para você, mas Ele, no seu amor, na sua misericórdia, não olhou para nada disso, mas me salvou, me libertou, me transformou e me deu a vida eterna. Ela olha para dentro dela mesma. E quando ela olha para dentro dela, ela diz, mas eu não tenho marido. Aí Jesus se apresenta e diz, disseste muito bem, mulher, porque até então você teve 5, o que estás agora não é teu. Jesus tocou na ferida, porque Ele conhece, irmão, o homem por dentro e por fora. Eu posso até enganar você, eu posso até ludibriar você, eu posso até pregar uma palavra para lhe emocionar, você sair daqui emocionada, mas eu não sei que no futuro não vai dar em nada. Mas quando a palavra que Deus fala bate no coração do homem, ela transforma, ela renova, ela dá vida e ela muda a vida do mais vil pecador. Jesus sabia quem era aquela mulher. Jesus sabia dos seus relacionamentos. Jesus sabia que ela era chamada na cidade de ladrona de maridos. Eu tenho certeza que qualquer uma das irmãs jamais queria ver o seu esposo conversando com a samaritana. Se você visse o seu marido conversando com a samaritana, ia dar briga. Mas Jesus não estava preocupado com isso, irmão. Ele foi lá para conversar com ela, Ele foi lá para mudar a vida dela, Ele foi lá para transformar. Sabe por quê? Porque Deus é diferente. Ele sabia qual era a necessidade daquela mulher. Aleluia. A necessidade dela não era de água. O vazio que ela tinha dentro dela, ela preenchia com relacionamentos. É como muitas pessoas que estão hoje, ainda não conheceram Jesus, ainda não beberam da fonte da vida e ficam buscando subterfúgios para poder ter alegria. Alguns buscam no relacionamento, outros buscam na bebida, outros buscam em droga. Mas quando um dia, irmão, conhece a fonte da água da vida, o homem é transformado, o homem é mudado, porque a palavra entra e muda ele de uma vez por todas. Jesus disse à mulher,
Eu sei dos relacionamentos que você teve. Eu sei que João dá isso aqui de maneira resumida. Mas pensa comigo. E eu posso pensar assim. Um diálogo mais profundo. Jesus dizendo à mulher: filha, você lembra daquele primeiro relacionamento? Desses 5? Aquele homem só enganou você. Você lembra do segundo? Ele disse que te daria o dom de todas as coisas, mas enganou você também. Você lembra do terceiro, do quarto? Não foi da mesma maneira. Você lembra do quinto? E se você quiser, eu te digo qual era a cor do lençol que estava em cima do colchão que você dormiu. Porque Deus, irmão, Ele sabe de todas as coisas. Você pode só olhar para fora, mas eu quero te dizer uma coisa aqui. Deus, Ele te conhece por dentro. Deus sabe o que você faz. Deus sabe o que você pratica. Ele é o único que conhece a intimidade do ser humano. Ele conhece aquilo que o esposo não vê. Ele conhece aquilo que a esposa não vê. Ele conhece o que o pastor não vê. Ele conhece tudo, porque Ele é Deus. Ninguém pode nos olhar. Aleluia, glória a Deus. E esse último relacionamento que você está, você já percebeu, mulher, que é mais um barco furado. Aí a mulher percebe que Jesus é um profeta. Aleluia, Deus. Aí ela começa a entrar na sua teologia bagunçada e confusa, e falar a Jesus a respeito do lugar de adoração. E eu acho interessante, irmão, que Deus, através de Jesus Cristo, que é Deus, Ele revela àquela mulher o que Ele não revelou a nenhum outro homem. Aleluia, glória. Jesus revela a essa mulher o que Ele não revelou a Anás, que era sumo sacerdote, a Caifás, a nenhum dos sacerdotes e outros, mas Jesus não revelou. Nem João Batista, que foi chamado de maiores dos profetas, Jesus não revelou. Mas para essa mulher, uma pecadora, alguém que eu e você a chamaria de prostituta, Jesus revela algo maravilhoso. Glória a Deus. Ela disse: qual é o lugar da adoração? Glória a Deus. Há uma guerra entre judeus e samaritanos. Por quê? Os samaritanos pensam que tem que adorar lá no Monte Gerizim. Glória a Deus. Eles já haviam até construído um templo idêntico ao templo de Salomão, mas tinha sido destruído. Aí Jesus disse à mulher: mulher, vocês samaritanos adoram o que não conhece, porque vocês sabem que a salvação, ela vem de quem? Do judeu. E eu vejo algo interessante quando Jesus disse aquilo àquela mulher. Quando Jesus disse a salvação vem do judeu, você sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que Deus, Ele vem por onde Ele quer. Aleluia. Deus vem por onde Ele quer. Glória a Deus. Deus não vem da onde você pensa que Ele vai vir. Deus não vem da maneira que você quer que Ele venha, mas Deus vem por onde Ele quer. E se você olhar na genealogia que Mateus traz, você vai ver por onde é que Deus veio. Deus veio pelos levitas, os consagrados, os homens mais separados de Israel, não. Ele veio da tribo de Judá. E quem era a tribo de Judá? A pior tribo que existia. Jesus vem, sabe da onde? Ele vem através de Ruth, uma mulher. Jesus vem através de Raab, uma prostituta. Jesus vem através de pessoas que eu e você não queríamos na nossa genealogia, mas Deus vem por onde Ele quer. Deus vem da onde Ele quer. Ele é Deus, Ele transforma. Deus vem da onde Ele quer. A salvação, ela vem do judeu. Aleluia, glória. Ela vem por onde Deus quer mesmo. Glórias, 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 glórias. Aí a mulher ficou convencida. A mulher ficou convencida. Aí a mulher faz o quê? Aquela mulher
uma prostituta, uma adúltera, ladrona de maridos, que havia ido ao meio-dia buscar água. O que ela faz? Ela deixa o cântaro dela bem ali, junto à fonte, e ela escolhe a melhor fonte que o homem pode escolher. Eu não sei se você percebeu isso, mas se Jesus está do lado da fonte, uma fonte era cavada por Jacó, e a outra fonte que estava ali, quem era? Jesus. Por quê? Se João diz, e tudo foi feito por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez, eu penso que Jesus é a fonte criadora de todas as coisas. Aquela mulher escolheu a melhor fonte, ela escolheu a fonte divina, a fonte eterna, a fonte poderosa. Ela até esqueceu que tinha ido beber água, tinha ido buscar água, que estava com sede. Ela foi atrás daquela multidão, e o texto ele encerra dizendo que aquela mulher ganhou toda aquela cidade para Jesus. Sabe por quê? Porque ela bebeu da água. Ela bebeu da água. Agora eu quero lhe dizer um segredo. Voltando no capítulo 4, verso de número 4. Quando João escreve, e era necessário atravessar por Samaria. A gente lendo assim não dá para entender nada. Mas quando lemos isso aqui no texto grego é interessante. Porque a palavra que João usa aqui, a expressão passar ou atravessar, o termo que ele usa no grego é dierxomai. E dierxomai significa atravessar. Mas a raiz de dierxomai quer dizer apresentar-se, vir-se diante do público, manifestar. Você sabe o que João estava dizendo? Jesus manifestou a sua glória e que ele era Deus a quem? A uma ladrona de marido, a uma mulher que ninguém dava nada por ela. Ele viu naquela mulher, ao invés de uma mulher que ia roubar o marido, ele viu nele uma missionária, alguém que depois que bebesse da fonte da água da vida, mudaria e transformaria a vida de muitas pessoas. Agora a gente vai para o capítulo 7 e você percebe uma coisa, que Jesus está no último dia da festa. A festa dos tabernáculos, a festa do Sucote, aonde eles colocavam as tendas, lembrando do período que estavam no deserto, e que Deus no meio do deserto, Deus habitou com eles. Esta festa era muito importante. As três principais festas eram Páscoa, Pentecoste e a dos tabernáculos. Todo judeu de 12 anos para cima, que morasse a 30 quilômetros de Jerusalém, ele era obrigado a ir à festa. Jesus sabia que a cidade estaria lotada, e Jesus vai para o templo. E quando Jesus estava no templo, eles estão fazendo todo o ritual. O sacerdote ia lá na fonte de Siloé, pegava um jarro de ouro, trazia aquele jarro, e com aquele jarro ele colocava água em cima do altar do holocausto. Ele ia lá de novo, pegava água e colocava em cima do altar do holocausto. Ele ia lá outra vez, ele fazia isso por 7 vezes. É nesse momento que Jesus se apresenta e diz, e a Bíblia que eu estou aqui, Jesus disse isso em branco. Ele disse: olha, quem tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Você sabe o que Jesus está falando, irmão? Jesus estava fazendo com que quem estivesse ali lembrasse do período que o povo estava no deserto. O povo, quando estava no deserto, estava morrendo de sede. Não foi muito tempo, 3 dias depois, que eles saíram do Egito, chegaram em Mara. As águas ali eram amargas. E o povo começou a murmurar contra Deus, e a reclamar, e a dizer: Moisés, nos trouxeste do deserto para vir aqui e morrer de sede. Quem pode beber dessa água?
E Deus orientou Moisés, dizendo: Moisés, corta um pedaço do galho, deixa cair dentro da água. E quando esse galho cair dentro da água, essa água se transformará em água potável. Foi um grande milagre. Aquilo lá estava simbolizando um madeiro, irmão. O madeiro, quando ele caiu no chão, quando Jesus expirou lá no madeiro, ele estava trazendo para nós vida. Ele estava tirando a amargura da nossa alma, tirando, irmão, os problemas, as dificuldades, as adversidades que nós temos a dizer. Aquilo estava simbolizando o madeiro quando caiu. Mas tem mais. O povo estava no meio do deserto. Lá não tinha nada. Não tinha fonte, nem coisa alguma. E o apóstolo Paulo diz que uma rocha, ela seguia aquele povo. Você já pensou nisso, irmão? O quanto que Deus cuidou daquele povo? Você sabe por que Deus fez com que muitos morressem ali? Porque nunca ninguém viu tantos milagres como aquele povo. Durante o dia, uma coluna de nuvem ela guiava. Para que aquela coluna de nuvem estava ali? Era para proteger aqueles homens do sol, guardar eles como ar-condicionado em meio ao deserto. Quando estava de noite, às vezes passava de 0 graus, um frio, mas tinha uma coluna de fogo, e aquela coluna onde ela parava, o povo podia parar ali. Aquela coluna esquentava para que eles não morressem de frio no deserto. Você sabe o que Deus está falando para mim e para você? Ei, eu cuido de você, eu zelo por você, eu tenho sustentado você, eu tenho dado o que você precisa. Mas quando chegou um momento que aquele povo não tinha como beber e iriam morrer no meio do deserto, Deus fez com que uma rocha brotasse água viva, uma fonte no meio do deserto. E quando Jesus está ali, ele está dizendo: ei, gente, eu sou aquela fonte que matou a sede daquele povo lá no deserto. Eu sou a fonte que não deixou eles morrerem de sede. Porque o ser humano, irmão, ele aguenta até 20 dias sem se alimentar. Ele pode aguentar, dependendo da sua estatura, do nível de gordura do seu corpo, até 40 dias. Mas de água ele não passa de 7 dias. 7 dias é o suficiente para o seu rim parar e você morrer. O que eu estou dizendo com isso? Jesus está me dizendo: eu sou a fonte. Se você beber, você não vai morrer. Se você beber, você não vai morrer. Se você beber da água que eu te der, você não vai morrer, você não vai perecer. Se coloque em pé. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória, 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 glória. Jesus é a única fonte, irmão, que pode suprir a necessidade do homem. Jesus é a única fonte que pode suprir as coisas mais profundas da alma. Jesus é o único que pode suprir aquilo que o médico não pode suprir. Você chega hoje no médico e diz: doutor, eu não estou conseguindo dormir, eu estou passando as noites em casa, eu não consigo dormir. A primeira coisa que o médico vai passar para você, em alguns casos, ele passa logo lá de soltar. Eu me lembro do meu avô. Ele partiu para o Senhor em agosto do ano passado. O meu avô uma vez foi no médico e disse ao médico que não estava conseguindo. Não, agora não. E o médico passou para o meu avô um voltinho de 2 mg. Aquilo fez com que ele dormisse 3 dias.
Ah, mas se você quiser alguma coisa mais branda, ele vai passar para você um Zolpidem. Como é que você sabe disso, pastor? Eu trabalho há 12 anos em farmácia. Mas você sabe o que o crente faz? Ele pega o salmo de número 4 e diz: paz habitei, que logo eu pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em seu. Você está doente, o médico vai te passar um medicamentozinho paliativo, mas Deus não. Ele vai te dar da água da fonte. Ele vai suprir aquilo que o homem não pode suprir. Irmão, a coisa mais importante na minha vida foi quando eu bebi da água dessa fonte. A coisa mais maravilhosa que aconteceu comigo foi um dia descobrir isso aqui. Eu fui uma pessoa problemática. Muitos anos da vida envolvido com drogas, com tráfico de drogas. E meus parentes diziam: Eduardo, logo logo ouviremos. Hoje está preso, hoje está morto. Mas um dia, irmão, essa fonte que eu estou falando para você, ela foi lá onde eu estava. Ela foi lá atrás de mim. Jesus, ele foi atrás de mim no momento em que ninguém dava nada por mim. Jesus, eu morava no Valparaíso e Jesus foi na minha casa através de uma irmã cega, irmã Nininha. Talvez alguém já ouviu falar dela, porque onde eu conto meu testemunho, muitas pessoas conhecem a irmã Nininha. Ela era cega, mas ela era profeta. Ela era uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Antes de conhecer Jesus, você sabe o que ela era? Vidente, ela era irmão. Depois que ela conheceu Jesus, ela virou profeta. Porque quem pega da fonte da água, Jesus muda as coisas. Ela foi lá e falou para mim: jovem, Deus mandou te dar um recado. Eu pensei: eu recebi recado? Eu vim te dar um recado. Deus mandou dizer para você que você tem 15 dias de vida. Eu pensei: sabe que essa mulher é boa? Os lugares aonde você anda estão querendo matar você. E eu pensei comigo: como é que essa mulher vai saber os lugares onde eu ando? Ela é cega, ela não enxerga. Mas o Deus que usava ela enxerga, irmão. Ele enxerga tudo, tá? Ele vê todas as coisas. Não adianta esconder dele, porque ele enxerga todas as coisas. Você quer que eu te fale? Aquela favela que você anda lá no Valparaíso 2, eu vi que aquilo não era terreno, aquilo era algo lá do céu. Ela me deu o recado e foi embora. Durante esses 15 dias eu falei: eu vou sair daqui, porque a irmã cega ela falou. E eu fui para outros lugares. Mas aonde eu ia, irmão? Eu fui para Sobradinho. Eu tinha um tio que tinha um lava-jato lá. E não é que a gente usava droga mesmo, mas lá, irmão, Deus colocou uma fonte para falar comigo. O irmão chegava todas as vezes e eu ficava até com raiva quando ele chegava. Ele dizia: ô rapaz, ele me via, me perdoe fazer você ouvir, ele me via apertando um cigarro de maconha e falava: se tu soubesse o plano que Deus tem para a tua vida, tu não faria isso. Eu não gostava de ouvir ele falar. Sabe por quê, irmão? Que aquela palavra estava como uma faca no meu coração. Eu voltei para o Valparaíso de novo. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Sabe como, irmão? Às vezes quando eu me drogava, me dava uma vontade louca de ler a palavra de Deus. Quando eu ouvia esse barulhinho aqui, ó, a minha boca enchia de água. O que era isso? Era sede da fonte, da água, da vida. Por fim, Deus enviou um irmão de Santos, a cidade de São Paulo, lá onde eu morava. Eu nasci em São Paulo, na capital. Eu já tinha ido em Santos várias vezes, mas nunca conheci esse homem. Deus enviou ele lá onde eu morava. Segure essa palavra: Deus vai enviar um socorro lá onde você está orando. Escute isso, pode escrever: Deus vai enviar
você tem algum parente com problema com droga, viciado, Deus vai enviar o socorro lá. Sabe por quê? Porque Ele é Deus e vela em cumprir a sua palavra. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Eu encontrei com esse homem. E esse homem começou a falar do Evangelho para mim. Eu já tinha cometido um furto, e aquele furto viraria em produto de droga. E por coisa de Deus, divina, eu encontrei com esse homem. Fui na casa de um amigo, encontrei com ele e ele falou para mim, por volta do meio-dia, olha como é que Jesus faz assim com ele. Do meio-dia, eu e meu amigo fomos buscar uma ferramenta. E eu comecei a falar para o meu amigo, o nome dele é Léo. Fala, Léo, eu acho que eu estou ficando doido, porque quando eu uso droga, me dá uma vontade muito grande de ler a Bíblia. Ele disse, eu também tenho lido. Eu falei, rapaz, será que eu estou ficando doido? Aí minha irmã entrou e falou, meu jovem, eu vim de muito longe para te dar um presente. E Deus se apresentou para mim como um presente. A fonte é o maior presente que o homem pode ter, irmão. A fonte da água da vida é o maior presente que o ser humano pode ter. Eu vim de muito longe para te dar um presente. E ele disse, você quer? Eu disse, sim. Eu pensei, não tenho nada a perder. Aí ele disse, eu vou te levar para a igreja. Você quer? Eu disse, eu vou. E eu lembrei. Eu já estava gravando a Bíblia na minha mente. Eu lembrei. Não tem um salmo que diz, alegrei. E quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele disse, tu conhece essa escritura? Eu disse, não. É porque eu tenho lido. No dia 4 de setembro de 99, eu entrei na Assembleia de Deus, lá do Valparaíso, da etapa C. Quando eu entrei na igreja, irmão, me receberam muito bem na porta, me abraçaram e eu falei, que negócio é esse? Aqui é diferente. Eu sentei nele no banco, eles estavam cantando aquele, oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Eu ouvi, era um culto de ceia. Eu ouvi assim e eu comecei a chorar. Eu chorava e eu não entendia, eu sentia um açude numa fonte que caía de cima para baixo. Eu me arrepiava todo e de repente eu ouvi uma voz me dizer, meu filho, há muito tenho eu te chamado. Esse era o lugar que eu tinha preparado. Eu vou te usar na terra, eu vou fazer muitas coisas. Eu olhava para um lado e para o outro, quem está falando comigo? O irmão estava rindo, o outro não sei quem estava falando. É um Deus que é a fonte da água, da vida. E naquele dia ele lavou a minha alma, irmão. Aleluia, glórias a Deus. Aquele irmão, para encerrar, ele ganhou a minha irmã também para Jesus. Aquele homem sofreu muito. Aquele homem deixava ele passar fome, deixava ele dormir ao relento. E ele falava, Deus, tu me trouxe aqui para me morrer. E Deus falou para ele, não, meu servo, eu tenho uma vida muito preciosa. Depois que você trouxer aos meus pés, eu vou te levar de volta para a tua casa. Vou comprar passagem e te levar de volta para a tua casa. Aleluia, Deus. No dia 7 de setembro, ele e a minha irmã vão para a igreja. Nesse dia, ele passou muita luta. Não deixaram ele comer, não deixaram ele tomar banho. E do jeito que eles estavam todos sujos, ele levou a gente para a igreja. Aí ele falou, a minha missão está aqui cumprida. Depois que eu levar a tua irmã para a igreja, Jesus vai me dar a minha passagem de volta. Aleluia. A minha irmã aceitou Jesus naquele dia. Estava muito alegre. No dia 7 de setembro, quando foi uma quarta-feira, ele foi embora. Eu fui deixar ele na rodoferroviária na época. Eu arrumei 20 reais emprestado para ele poder comer alguma coisa no caminho. Loucura mesmo, só coisa de crente. Quando chegou lá, ele disse, moça, tem uma passagem aí para Santos? Aí a mulher mexeu no computador. Tem. E está no nome de quem? Clério. Ela disse, seu nome é Clério? Sim. O senhor tem alguma coisa que prove isso? Ele tirou o RG, mostrou para ela e disse, ó, o ônibus vai sair daqui a pouco, porque Deus fala e Deus conta aquilo que falou. Entrou no ônibus, foi embora, nunca mais eu vi. Aleluia. Alguns meses depois eu ligo lá, ele me deixou o telefone dele, eu liguei lá e falei, olha, eu quero falar com o irmão Clério.
Ele esteve aqui em Brasília, esteve aqui no Valparaíso, passou muita luta, mas ele me levou para a igreja. A pessoa do outro lado disse: olha, moço, você deve ter se enganado. Ninguém pensou, não conheço, mas eu sei que ele era de carne e osso. Eu estou aqui para te dizer que a fonte vai aonde a pessoa está para buscar. Aí agora eu fui lá na casa da irmã Nininha. Eu entrei dentro da casa da irmã Nininha e disse: irmã Nininha, a paz do Senhor. Ela disse: a paz do Senhor, meu filho. A casa dela estava lotada de gente. Eu disse: conta seu testemunho. Eu disse: como é que eu conto? Digo o que Deus fez. Eu disse: olha, Deus enviou um irmão, passou muita luta, muita prova, mas me levou para a igreja. Eu fui, mudei de vida, não cheiro, não fumo, não me envolvo mais com trago, porque eu conheci a fonte da água, da vida. Aí ela me tomou uma palavra e disse: meu filho, todas as vezes que eu orava com você, eu vi o seu caixão descer na sepultura. Eu disse: Deus, ele não está acreditando nos vasos de perto, ele viu um vaso de longe, mas não deixa ele morrer, não deixa ele perecer, não deixa Satanás levar vantagem sobre essa alma. Salva ele. E hoje eu estou aqui para te dizer: a fonte me alcançou. Se você quiser, nessa noite, a fonte pode alcançar você. Tem alguém aqui nessa noite que não conheceu essa fonte? Ele é a fonte mais poderosa do mundo, irmão. Ele é a coisa mais preciosa que esse mundo já viu. Ele é capaz de suprir o que ninguém pode suprir. Eu tenho certeza que essa fonte nessa noite, se você estiver doente, segure essa palavra aí: a fonte vai te alcançar. A fonte vai te alcançar. Segura aí, irmão. A fonte está alcançando você. A água vai jorrar, ela vai limpar o esgoto, ela vai limpar a doença, ela vai limpar a enfermidade, ela vai limpar o problema. A água está entrando lá dentro da tua casa, viu? Deus está entrando lá dentro. Ele vai limpar o que o diabo colocou lá, o esgoto que o diabo quis colocar dentro da tua casa. A fonte vai entrar e vai limpar. Põe a mão no seu coração. Me perdoe. Passado o tempo, irmão. Me perdoe. Mas eu sei que o Espírito queria que você ouvisse isso. A fonte, Deus não deu esse tema. Aleluia. Eu penso que quando Deus dá um tema à igreja, irmão, não é por acaso, não é à toa. O pastor disse que orou, não orou? Então Deus vai fazer fonte desse lugar chorar. Deus vai fazer, assim como Deus foi lá, pegou a samaritana e fez dela uma fonte poderosa na mão dele. Deus vai levantar fontes aqui neste lugar. Diga para Deus nessa noite: você quer ser essa fonte? Você quer ser essa fonte? A fonte, quando ela abre a boca, irmão, onde ela abre a boca, as coisas mudam. Aonde está tudo seco, a fonte abre a boca. Sabe quando você chega num lugar e você começa a falar, as pessoas dizem: não para não, porque parece que você tem algo diferente. Sabe o que é? O Espírito de Deus, que a fonte que jorra de dentro de você. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, eu te apresento a tua igreja aqui nessa noite, ouvindo a tua palavra. Deus, foi minha testemunha fiel e verdadeira, que tudo que eu disse aqui é verdade. E fulmine-me o Senhor aqui em cima do altar, se eu estiver brincando, ó Deus, de falar mentira. Mas eu te peço aqui nessa noite, Pai, assim como tu fez na minha vida, assim como a fonte foi lá onde eu estava, se porventura há servos teus aqui que estão com parentes, com problema com droga, problema com bebida, doente, Deus começa a fazer com que a fonte vá lá, ó Deus, buscar, vá lá transformar, cura vidas aqui nessa noite, restaura casamentos aqui nessa noite, restaura, meu Deus, as pessoas que aqui estão por dentro e por fora, glorifica o teu nome e faz eles entenderem que o que foi pregado aqui e esse tema que eles escolheram não foi à toa, mas a fonte há de jorrar nesse lugar. Abençoa o teu povo e eu te agradeço por tudo isso em nome de Jesus.